Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui uma palavra para que nós possamos fazer uma meditação. Eu tenho esse link aqui maravilhoso, que é o link Respostas Bíblicas. E aqui você, quando acessa, você tem aqui vários questionamentos, assim, de tanto de pessoas cristãs quanto não cristãs, sobre cerca de qualquer assunto, né? Querendo saber qual seria realmente o que a Bíblia diria sobre determinado assunto, né? Sobre, por exemplo, um deles é sobre bebida alcoólica, tatuagem e diversos outros questionamentos aí que as pessoas sempre estão em dúvida com relação a um assunto ou outro. Eu trouxe aqui um título, né? Um tema bem especial que seria uma pergunta, na verdade, né, que às vezes algumas pessoas se fazem, aquelas que estão, geralmente, que estão ali ingressando na cristã, que seria, para quem devemos confessar nossos pecados? E o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Então vamos fazer aqui a leitura. A Bíblia diz que devemos confessar nossos pecados a Deus para recebermos perdão. A confissão mostra arrependimento e vontade de mudar. Em algumas situações, é importante também confessar o pecado a outras pessoas. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse primeiro parágrafo, que eu acho bom a gente explorar bem cada parte, né? Porque sempre o conhecimento de Deus, alguns questionamentos, algumas pontuações elas abrem sempre assim um leque de reflexão para que a gente possa se aprofundar. Nós nunca devemos conceber conhecimentos rasos. Sempre a gente deve se aprofundar o máximo que a gente puder. E quando nós não conseguirmos mais ir além, nós podemos pedir ajuda, né, para alguma outra pessoa, né? Você que frequenta uma igreja, você pode é, entrar em contato com o seu pastor, né, com a esposa do pastor, um obreiro, para que você possa de repente ali sanar a sua dúvida, né, e ter ali um conhecimento mais completo sobre aquele tema. E vamos falar um pouquinho aqui sobre esse primeiro parágrafo, que é bem interessante, que ele diz assim: para que nós devemos realmente confessar os nossos pecados, né? A confissão, ela mostra arrependimento. De fato porque aquela pessoa que realmente está incomodada com o próprio pecado, né, aquela que já lhe identificou que o pecado está trazendo sofrimento para ela, está trazendo perdas para ela está cada vez mais infeliz. Aquela pessoa que detecta isso, ela sente a necessidade de expressar, de falar, né, de realmente expor, sabe, trazer ali para fora aquilo que está escondido, sabe, aquela revelação, né? Porque é maravilhoso, porque eu creio que isso seja uma constatação mesmo pessoal de que o ser humano, ele identificou que ele é uma pessoa pecadora, que ele tem os pecados X, Y e Z aí na sua vida e que ele não quer mais praticar aqueles pecados, ele está se sentindo de alguma forma dado, de alguma forma ele está sabendo que aquele pecado está realmente interferindo gravemente na vida dele, na felicidade dele, né? É diferente quando as pessoas, né, e na verdade vocês podem, né, a gente conhece, né, eu acho que o mundo é um campo vasto para estudo do ser humano, do pensamento, como ele age e reage. Uma pessoa, geralmente, quando ela não quer mudar, ela não é uma pessoa que conversa sobre os problemas dela assim, de maneira mesmo pessoal, sabe? De maneira a constatar, poxa, eu sou uma pessoa errada, realmente eu faço isso, faço aquilo. Elas geralmente não têm esse discurso, elas têm um discurso que às vezes é reclamar, às vezes falar mal das pessoas, muitas das vezes não, sempre elas culpam outras pessoas ou situações ou circunstâncias pelo mal que elas estão vivendo naquele momento. Elas não são pessoas que olham para dentro de si, né? E quando essas pessoas não olham para dentro de si, elas não conseguem ali constatar o que há de errado na vida delas. Elas sempre vão estar com o olhar voltado para fora. Ah, se eu estou vivendo um momento difícil é por causa de ciclano, de beltrano, de fulano, por causa do Estado, do presidente,
de tudo, né? Do meu trabalho, do meu chefe. Mas jamais elas vão ter um olhar interior para realmente identificar que o pecado jaz dentro dela, né? Que o pecado ali, aquele problema, na verdade, que ela está vivendo vem de um pecado que ela está cometendo, né? De um comportamento pecaminoso que ela está tendo. Então é interessante, porque quando a pessoa ela realmente tem essa revelação de Deus, quando ela tem essa experiência com Deus ali, que Deus revela aquele pecado, né, a vida dela, Deus faz com que ela comece a olhar para dentro dela. Então, tudo aquilo que ela comete vem à tona e ela sente a necessidade de expressar. E essa expressão, ela tem que ser direcionada para Deus, né? Como diz aqui, às vezes é importante a gente confessar os nossos pecados a algumas pessoas, né? Então, pessoas de direito, no caso, poxa, se é um problema, um pecado que eu estou cometendo contra o meu esposo, eu tenho que falar para ele, né? Ou contra o meu filho, ou contra a minha filha, ou contra o meu pai, minha mãe, pessoas ali que fazem parte da minha vida e que eu preciso falar isso. Eu preciso revelar, sabe, essa verdade para essa pessoa. Eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpas. Mas outras coisas só cabe realmente a Deus, né, nos julgar. Então a gente tem que trazer essa confissão de arrependimento e essa vontade de não permanecer mais nesse estado, nós temos que trazer isso para Deus, né? E quando a gente começa a trazer isso para Deus, a expressar, né, os nossos erros a Deus, isso já é um sinal de que realmente a pessoa está tentando mudar, certo? Então vamos prosseguir aqui. O segundo parágrafo diz: a Bíblia diz que quem confessa seus pecados recebe o perdão de Deus. Isso está em 1 João 1,9. Mas não basta confessar. A confissão deve vir de um coração realmente arrependido, pronto para mudar de vida. Quando alguém se arrepende e confessa seus pecados, aceitando Jesus como seu Salvador, fica salvo da condenação e é perdoado de todos os seus pecados. Uma coisa bem interessante que foi falado aqui, que seria que apenas você expressar o seu pecado, você falar para Deus que você errou, que você é pecador, etc., não é suficiente para que realmente você comece a ter uma vida nova com Deus, tá? Por quê? Quando a gente fala de vida nova, de transformação, de conversão, significa você se tornar uma outra coisa, uma outra pessoa. Então não faz sentido você desejar ser uma outra pessoa cometendo os velhos hábitos, cometendo os pecados, né, que você fazia anteriormente. Não faz sentido você desejar ser alguém diferente, você ter uma vida transformada, nova, ser um convertido, ser um cristão, sendo que você deseja permanecer no pecado. Então, a transformação, né, o perdão de Deus, ele vem realmente quando a pessoa confessa o pecado, mas também não apenas isso, mas também o abandona. Ou seja, a pessoa ela tem realmente uma visão convicta e firme de que ela não deseja mais cometer aquele pecado, né? Aqui, a confissão ela tem que vir do coração, né? Pronto para mudar de vida. Quando alguém se arrepende e confessa seus pecados e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, fica salvo da condenação e é perdoado por todos os seus pecados, né? Então, o que a pessoa tem que entender? Se não há pecado, não há julgamento. E se não há julgamento, eu estou livre, né? Eu estou perdoado. Em que momento você vai ser perdoado? Quando você deseja não cometer mais aqueles pecados. Quando um pecador chega a Deus e confessa seus pecados, Deus perdoa, sabe? Deus perdoa. Porém, aquilo ali, aquele perdão, aquela confissão seguida do perdão de Deus, ela tem que ser o início de uma nova jornada de vida, sabe? Ela tem que simbolizar o início de uma nova vida que o cristão terá lutando contra o pecado da carne, né? Contra a vida antiga. Então ele tem que estar em constante luta para que ele venha realmente ser aquele ser humano que foi perdoado por Deus,
né? Quem é que não é perdoado? Aquele que não pede perdão, aquele que quer mudar, aquele que sente apenas remorso por aquilo que fez, né? Porque o remorso, ele é bem diferente de arrependimento. O remorso, ele é um pesar, na verdade, ele é a dor da consciência que diz, poxa, eu cometi algo errado e eu sei que isso aqui é errado, eu sei que não era para me fazer, eu sei que eu estou pecando contra Deus ou contra Ciclano, Beltrano e Fulano, mas no fundo eu quero continuar fazendo. Eu só sinto uma tristeza, um pesar, um desconforto por causa da própria consciência que me diz que eu sei que eu estou fazendo o que é errado, sabe? Só que isso aí vai continuar a vida toda enquanto a pessoa não tiver uma decisão de realmente querer parar de pecar, né? Naquilo e ser uma nova pessoa. Então vamos prosseguir aqui. Mesmo depois de se converter, o crente ainda cai em pecado. O pecado dificulta o relacionamento do crente com Deus e impede o seu crescimento. De fato, porque é o seguinte, nós não é um trabalho, na verdade é um processo. Quando a pessoa se converte a Deus e deseja realmente não pecar mais, ser realmente uma pessoa com bom testemunho, ela vai passar por um processo de libertação, sabe? De um mau comportamento, de vícios. Olha, um pecado que é muito corriqueiro. Muitas pessoas têm isso, é difícil de largar, mentira. Então, com a ajuda de Deus e com a vontade que aquela pessoa tem de realmente se tornar uma nova pessoa, de deixar aquela vida antiga para trás, ela vai sendo transformada paulatinamente. Então, é um processo. A pessoa ela tem que ter paciência e tem que ter perseverança. Que vai chegar um belo dia em que ela vai olhar para trás e dizer, poxa, o quanto eu mudei, sabe? Mas a pessoa ela tem que se manter firme e cada vez mais progredindo na decisão em que ela tomou, sabe? Não desistindo. Porque muitas das vezes a gente vai errar. Muitas das vezes você vai, Senhor, não vou mais fazer isso, mas acaba fazendo novamente. Só que isso não pode servir como algo que vai esmorecer a sua fé, sabe? Que vai, poxa, eu sou realmente um pecador, não tenho jeito, então vou me largar no mundão de novo. Não. Você tem que ter consciência de que você viveu anos no pecado e que não é fácil você de um dia para a noite mudar da água para o vinho. É uma transformação. Então você tem que ter paciência com o seu processo de transformação, sabe? Esse processo ele é um tempo que pode ser rápido ou demorado, dependendo da pessoa, da fé da pessoa, da vontade que ela tem de mudar. Tem pessoas que largam as coisas assim rápido, sabe? Abandona rápido e já vai para uma outra vida. E tem pessoas que têm um tempo mais lento de mudança, de transformação, sabe? Então a gente tem que respeitar o nosso tempo, mas a gente sempre continuar tentando cada vez mais ali fazer a vontade de Deus, né? E para ser uma nova pessoa. Tá, aí também pode ter muita consequência negativa em sua vida, por isso é importante confessar os pecados quando toma consciência deles, pedindo perdão a Deus e ajuda para vencer o pecado. O que significa isso? É que quando a gente entra para a fé, a gente entra para a vida com Deus, a vida cristã, nós vamos ficar a par, né? Nós vamos começar a ser conhecedores de coisas que desagradam a Deus, o que é realmente pecado. Porque quando a gente vive no mundo, né, no mundão, a gente não está nem aí para o que é pecado, para o que não é. A gente vive como todo mundo vive, né? A gente seguindo a influência de todo mundo. Não quer saber, sabe? Na verdade, as pessoas só fogem daquilo que é daquele pecado que é mais gritante. Eu não posso matar alguém, eu não posso roubar, né? Eu não posso trair. Então são coisas assim mais visíveis. Mas tem uma infinidade de pecados e desobediências a Deus que muitas das vezes está ali de forma imperceptível, né? E quem é que tem cuidado para realmente estudar a cada área ou a cada ponto para saber se está pecando ou não? O cristão, porque a partir do momento que ele decide ter uma nova vida, ele está preocupado se a coisa que ele faça vai desagradar a Deus. Então, quando ele começa a ser conhecedor daquilo que é certo ou errado, aquilo que agrada ou não a Deus, porque assim, quando você né, elege o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador, você vai procurar conhecê-lo e saber o que o agrada ou não, né? Saber o que é pecado para ele ou não. Então, você tem essa preocupação, o cristão, ele tem que ter isso, essa preocupação em saber tudo que ele faz no dia a dia, se aquilo é pecado ou não, se vai estar honrando ou desonrando a Deus. Então, ele tem essa preocupação. E quando você começa a ser conhecedor, e você vai
fazendo tipo um scan na sua vida, você vai identificando, olha, isso aqui eu não sabia que era pecado, eu faço, eu vou deixar de fazer. Então a tua consciência, que já está conhecedora daquilo que é errado, vai te alertando, olha, não faz isso, porque você já aprendeu que isso aqui é pecado, né? Então, olha, passa longe disso aqui, olha, evita isso aqui, porque isso é pecado, né? E assim, a tua consciência, né, a tua vida com Deus, ela vai te guiando ali, né, dia a dia, para que você fique cada vez mais longe, né, da vida errada e cada vez mais próximo ao Senhor Jesus, tá? Tá. Quem acha que não tem pecado, engana-se a si mesmo, né? Está em 1 João 1,8. Confessar o pecado a Deus exige humildade e coragem para reconhecer e enfrentar o problema. Mas Deus nos ama e está sempre pronto a nos perdoar. Isso aqui é muito interessante, essa parte. Vou até aqui sublinhar. Uma das coisas, uma das coisas que nós temos que ter, que se o ser humano não tiver, ele nunca vai conseguir fazer isso aqui, ó, confessar. Ele tem que ter isso. Quanto mais a pessoa for egoísta, orgulhosa, mais difícil vai ser para ela reconhecer os próprios erros e mais difícil vai ser para ela o quê? Confessar os seus pecados, sabe? Então, a pessoa, primeiro ela tem que entender que ela é orgulhosa, sabe? Ela tem que entender, poxa, realmente eu não sou humilde, sabe? Eu sou uma pessoa que... Então, quanto mais ela for orgulhosa, né, quanto mais ela tiver dificuldade de reconhecer que ela é orgulhosa, mais difícil será realmente para que ela consiga identificar os problemas que ela tem, os erros dela, as dificuldades, né? Ela sempre é uma pessoa que sempre vai estar atribuindo a outras pessoas. E é muito mais difícil pessoas assim conseguirem identificar logo, sabe, os seus erros, né? Que é pecador, que precisa de ajuda, que precisa de Cristo na vida e etc, tá? E Deus, né? Ele sempre está disposto a nos perdoar. Então não interessa o pecado que foi cometido, não interessa, porque a pessoa que ela não tem Deus, ela vive na ignorância, né? Ela não sabe para onde aquele pecado vai levá-la. Que nós sabemos, nós cristãos sabemos que nós temos a nossa alma, ela tem dois destinos. Ou nós vamos para o céu com Cristo, no paraíso, ou a nossa alma vai para o inferno, né? Vai passar por tormentos eternos, não tem mais oportunidade de salvação. Então a nossa oportunidade que temos é aqui. Então se nós perdermos essa chance, aí não tem mais jeito, né? Então nós temos que entender muito bem essa realidade, porque é algo muito delicado, muito sério e que deve ser tratado com maior cautela, maior seriedade, né, do mundo, que é a salvação da nossa alma. E Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar, não importa o pecado, não importa se você estava na igreja, você voltou. E Deus sempre está disposto a perdoar, né? Você que vive na ignorância, saia da ignorância, né? E volte para Deus, ou conheça a Deus, né? Muitos não conhecem, muitos apenas ouvem falar de Deus, mas não o conhecem de verdade, né? Eles às vezes constroem em suas mentes um Deus que que haja não, mas um Deus que possa perdoar o modo de vida delas, sabe? Como se fosse um sapatinho de cristal, que Deus, o Deus dessas pessoas, né, é como um sapatinho que ele tem que caber perfeitamente ao nosso pé, ao nosso estilo de vida. Quer dizer, ele tem que fazer concessões para os nossos pecados, para o nosso modo de vida, para o nosso modo de enxergar o mundo. E não é assim, né? Nós é que temos que nos adaptar à vontade de Deus, né, ao caminho dele, né? Caso contrário, o Senhor Jesus não teria vindo para mostrar esse caminho. Então não é qualquer caminho que leva a Deus, né? Como muitas pessoas falam por aí. Mas existe um caminho certo, né? E ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? A direção, para onde nós temos que ir, que forma nós temos que seguir, sabe? Como nós devemos nos comportar nesse mundo, né? O que nós devemos fazer para estar constantemente no caminho de Deus. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Outro ponto também, infelizmente, né, que muitas pessoas acham que a verdade ela é de qualquer um, sabe? Existem várias verdades e cada um acredita na sua verdade, sabe? Nem tudo aquilo que a gente acredita é realmente de fato a verdade, sabe? Aquela verdade que realmente constrói um mundo de bem, que constrói um mundo com princípios, sabe? Verdade que realmente vai bem, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer plenitude de vida e salvação da alma. Então não é qualquer verdade, sabe? É como se você quisesse fazer um bolo com qualquer coisa, sabe? E alguém vai dizer, não, a receita desse bolo aqui você tem que comprar o trigo, os ovos, né, o fermento, e você tem que seguir esse passo a passo aqui para que o bolo dê certo. Aí outra pessoa vai dizer, não, mas a verdade de fazer o bolo, eu tenho uma outra verdade. A minha receita é outra. Eu posso usar aqui farinha de rosca com, sei lá, com outras coisas, né? E eu vou chegar nesse bolo aí. Não vai chegar no bolo. Infelizmente, muitas pessoas acham, não, mas Deus é isso, é aquilo. Eles querem fazer Deus à sua maneira. Deus, ele é Deus. Deus, ele tem uma forma de pensar única. Deus tem, ele quer que a gente siga um momento único. Ele é justiça, ele é amor, mas ele também é justiça, sabe? Então, nós que temos que buscar, né, estar na vontade dele, não ele na nossa vontade. É porque assim a gente vai estar se iludindo, se enganando. E nós temos que conhecer a verdade para que ela nos liberte, né? A verdade que vem, não a nossa verdade. Porque eu acho que só eu estou certa, né? O meu jeito de ver o mundo e de fazer as coisas é o único verdadeiro. Não. Existe uma verdade. E quando a gente se inclui nessa verdade que é a de Deus, tudo como nossos problemas começam a ser resolvidos, né? Nós conseguimos ter plena consciência, claridade de pensamento e a gente realmente consegue colocar a nossa vida no eixo. Que muitas vidas por aí estão fora do eixo, estão desarrumadas, né? Estão perdidas, são ovelhas perdidas, são pessoas perdidas, que estão ali seguindo, sabe? Barcos sem leme, não tem direção, né? E Deus veio para dar um caminho certo para nós, tá? Então, a parte de confessar o pecado é uma das primeiras partes, né, que todo cristão tem que ter para poder ter uma vida nova. Então, não há algo que a gente possa fazer antes disso. Nós temos que fazer isso primeiro, reconhecer os nossos erros, confessar a Deus e se afastar do pecado, né? Realmente dizer que vai abandonar o pecado e realmente abandonar, né? Para que assim Deus comece a trabalhar na nossa vida e tudo comece a mudar, tá certo? É maravilhoso esse site aqui, tá? E eu posso até deixar aqui o link, posso deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam estar aí pegando, né? Tá explorando o site que é muito bom, tem várias perguntas, vários textos aqui que falam sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, sobre os discípulos, sobre religiões, sobre tudo, tá bom? Então esse foi o vídeo, que Deus abençoe você, que esse vídeo realmente venha a somar na sua vida, tá? Na sua vida cristã, para te abençoar de grandiosa. Amém, graças a Deus.